quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, né, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim, para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Evanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito. Senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Por quê? É observando que você vai descobrir onde é que está a peça que está dando defeito. Aí é na convivência, na palavra, na intimidade. Grito não resolve. Não adianta você gritar com essa menina, que ela precisa viver, que ela precisa gostar da vida. Não. Alguma coisa dentro dela está sem encaixe, alguma coisa dentro dela está traumatizada. O que é o trauma? Já falamos tantas vezes isso aqui também. O trauma é aquela parte do coração, do cérebro, da vida, né? Dê o nome que você quiser, que está sem encaixe, dos afetos. Então, quando a gente reorganiza o coração da pessoa, quando a gente reorganiza o jeito dela sentir o mundo, tá bom, eu tive uma ausência de mãe terrível na minha história quando eu era criança. Mas agora eu posso corrigir isso de outra forma. Eu posso ter a segurança através de um irmão, eu posso retomar essa segurança através de uma amizade, de um relacionamento novo. E aí fazer de tudo para não jogar nesse relacionamento novo os meus traumas também, porque o risco é este. Então, observando bem os nossos filhos, nós vamos descobrir o porquê que é que ele neste momento está dando defeito. Por que a adolescência, gente, é uma época em que a gente dá tanto defeito? Porque é uma fase de transição, talvez a mais definitiva da vida. Você não é mais a criança que você era, mas você também não é um adulto ainda.
É um estado de não ser, né? É uma coisa meio esquisita. Então por isso que o adolescente é tão rebelde, ele quer rebelar-se contra todos, ele não aceita regras, ele acha que está tudo errado. Você tem que ter paciência com esse tempo da vida, daqui a pouco ele entra no eixo de novo. Você disciplinando bem essa transformação, sendo capaz de compreendê-lo, ele nunca pode achar que você não o compreende. Porque até mesmo porque para você estabelecer o limite que ele vai ter que viver, você precisa mostrar que você tem interesse nesse processo dele. Não banalizar o que ele sente, né? Que às vezes nós banalizamos o que o outro sente. Ah, isso que você está sentindo é uma bobagem. Não, nunca diga isso. Se o outro está sentindo, então não é uma bobagem. Precisamos entender. Então, às vezes, Helena, o que nos falta é olhar para essas pessoas que estão do nosso lado e ajudá-las a retirar aquele peso. Não é normal que a gente queira morrer hora nenhuma, né? Se de repente a gente está perdendo o gosto pela vida, cuidado. Não deixe isso crescer dentro de você. Semana passada eu tive um encontro que me ensinou muito, mais uma vez, isso que eu estou dizendo. Um amigo meu me procurou e me contou que tinha feito algumas escolhas que não estavam de acordo com o que ele é. Sabe quando você descobre que existe uma inaptidão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, Vanilson é pianista. Bom, né? Se de repente retira o piano da sua vida, Vanilson, e fala assim, você não vai poder mais tocar esse piano. Você vai sofrer, não vai? Porque a música faz parte da sua vida. Está no seu sangue. Olha o que é bonito. Está no sangue. Isso é uma expressão muito séria. Se está no sangue é porque faz parte de mim. Se porque está de fora, não faz parte de mim. Essa roupa pode até me servir, mas não faz parte de mim. Eu sou o Padre Fábio mesmo sem essa camisa. Sem esse sapato. Eu trouxe. Mas posso mudar, posso vestir uma outra. Agora, aqui dentro, existe uma realidade que pede, que clama o tempo todo por coerência. Eu preciso estar no lugar certo. Então, quando eu começo a permitir que o meu ser fique habitando um lugar para o qual ele não foi feito, eu começo a comprometer o sentido da minha vida. E era justamente sobre isso que falava o meu amigo, chorando, dizendo, eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estou traindo a minha essência, estou traindo o que eu sou. Não pode. Não pode ficar um dia a mais. Se você descobre que você está traindo a sua essência, insistindo em ficar numa situação para a qual você não foi feito, você está comprometendo o sentido da sua vida. Minha gente, o que Jesus fazia com as pessoas era isso. Encontrava a pessoa certa no lugar errado e fazia o quê? Dava um jeito de orientá-la para que ela estivesse no lugar certo. É igual planta. Se você desconsidera a natureza da planta, aquela planta foi feita para lugares úmidos, eu insisto em transplantá-la, tiro ela do lugar úmido e coloco no lugar seco. Não espere, não adianta fazer nada, ela vai morrer. E você sabe que eu olho para o meu jardim lá, que agora eu estou tendo a oportunidade de cuidar, eu fico vendo o que Jesus fazia com as pessoas. É a mesma coisa comigo, minha gente. Eu também sou uma planta que se estiver no lugar errado eu morro. Eu fico tão feliz, sabe, de saber que a cada dia eu descubro que eu nasci para ser padre. Porque eu me sinto padre nas pequenas coisas, ainda que eu não me exerça o tempo todo no ofício mais tradicional do ser padre. Porque eu sinto isso dentro do meu coração. Eu sinto vontade de colocar a pessoa certa no lugar certo, sabe? Isso faz parte de mim desde petitinho. Eu gosto de colocar o lugar certo para as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas no lugar certo, sendo quem elas são, assumindo o papel que elas precisam assumir. E quem sabe hoje Deus me dá a oportunidade de falar com você que está se sentindo no lugar errado. A planta certa, plantada no solo errado. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para o lugar que você está, a vida que você está vivendo, e mexer nisso tudo. Ninguém nasceu para ser drogado, ninguém nasceu para ser triste, para ter problemas sim, porque faz parte da vida.
Mas ficar o tempo todo alimentando um processo de depressão, de angústia, de ansiedade, não. Passa. De vez em quando a gente se entristece, de vez em quando alguém vai fazer alguma coisa errada para nós, alguma coisa ruim que vai nos machucar, mas você passa. Se você estiver plantado no lugar certo, você suporta tudo isso. Conversão é isso. É você dar os passos para ocupar o lugar certo. A realização que eu quero, que você quer, e que Deus já quis muito antes de nós. É isso que eu lhe desejo. Que no dia de hoje, você possa ir dormir, pelo menos incomodado com isso. Que você acorde amanhã, que você vá dormir assim, e que você acorde disposto a viver bem o seu lugar no mundo. Não imagine muito não, viu? Olhe para o seu redor, olhe ao seu redor e descubra o que você pode fazer hoje para que você possa ser a pessoa certa no lugar certo. Sou casada há 10 anos, mas me apaixonei por um homem também casado. O que fazer? Filha, desapaixona, né? Por quê? Você é casada. Pelo amor de Deus, sacode essa poeira, porque é aquela velha história. Não acenda fogueiras que você não vai poder apagar. Não é assim? Eu, como padre, gente, eu sempre tenho esse princípio comigo. Como é que eu vou conseguir manter uma vida de padre? Uma castidade, né? Uma vida saudável. A partir do momento em que eu sei direitinho onde é que está a minha fraqueza. Se eu fico alimentando a minha fraqueza, é claro que eu quero ser fraco. Agora, se eu me policio, se eu me protejo, né? Para que eu tenha condições de vencer as dificuldades que são próprias da minha opção, a vida de casada é a mesma coisa. Mulher que não tem um comportamento como de mulher casada, que fica aí toda hora, né? Paquerando como se fosse uma solteirinha, vai correr o risco. Então, vale a velha história. Cuidado para não acender fogueiras que você não vai poder apagar. Ou então abrir porteiras que você não vai poder fechar. Essa história de apaixonamento é uma história complicadíssima. É casada. Com um homem casado, não tem como dar certo, gente. Vão ser dois lares que vão ser destruídos, que vão ser prejudicados. Então, o sacrifício de agora impede o sofrimento de amanhã. E, gente, uma traição dentro do casamento, ela é tão séria, que primeiro, a pessoa está traindo a si mesma. Né? Toda vez que a gente é infiel, a gente está sendo infiel com a gente também. Aí você está sendo infiel com sua esposa, com seu esposo, você está sendo infiel com os filhos. Aliás, essa é uma dor que a gente não está acostumado a ouvir muito. Uma coisa é você ouvir a mulher contando o sofrimento que ela tem de ter sido traído pelo marido. Agora vai escutar o que é duro, como é difícil para um filho saber que a mãe trai o marido, trai o pai dele. É muito doído, minha gente. Um filho saber que o pai está traindo a mãe, é doído. Eu acompanho algumas histórias, né, de amigos que eu vejo de perto, né, como os filhos sofrem com a infidelidade dos pais. É muito doído. E o problema, sabe o que é? É a escola que você está fazendo. Que a partir do momento que você é infiel no seu casamento, os seus filhos todos sabem, você não se esqueça que você está perdendo a sua autoridade sobre muitos aspectos da vida, sobre os seus filhos. Porque autoridade não é mandar. Não é o fato de ser pai que lhe confere autoridade. Não. Você é pai, você tem autoridade. Mas essa autoridade tem que ser conquistada todos os dias com seu testemunho. É igual a pessoa que tem um monte de vício e que vai dizer para o filho não ter. Com que autoridade? Só a autoridade da fala, da palavra? Essa não basta. Esta não convence ninguém. Por isso que nós somos. Se você tem uma vida de solteiro, você tem que ter uma vida condizente com a vida de solteiro. Uma vida de casado requer uma outra postura. Não adianta querer viver do mesmo jeito. Precisa tomar os cuidados para de repente você não criar infernos dentro da sua vida, dentro do seu casamento. Complicado. Deixa as fidelidades. Vamos viver uma vida fiel, porque é mais segurança nos dias de hoje. Olha, gente, eu sempre digo,
cada vez mais está complicado e difícil de ter filhos no mundo de hoje. Porque os contratestemunhos são muitos. Então, por isso que nós precisamos primar ainda mais pelo nosso comportamento como pai, como filho, como mãe. Como esposo, como esposa. Por quê? Quanto maior é a dificuldade, maior é a necessidade que nós temos de sermos corretos na nossa postura, na nossa conduta. E mesmo porque esse é o testemunho que vai valer e que vai ficar no coração dos filhos o resto da vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente
esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Que afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando
sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do alto amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso. Não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do alto amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu alto amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo.
no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto, isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Padre Fábio, o mal é onipresente? Por que ele se propaga tanto? Veja bem, como é que o mal pode ser onipresente? À medida em que ele tem legítimos representantes, não é verdade? A partir do momento em que ele é representado por pessoas esparramadas por este mundo. Eu sempre digo, minha gente, volto a dizer, o que é a estrutura maligna no mundo? O mal existe enquanto processo de sedução. Essa afirmação do demônio, do diabo, nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui. O que é o diabo? É aquele que divide, é aquele que separa, é aquele que quebra. A estrutura diabólica é aquela que quebra o ser humano, que desintegra os valores humanos, que prejudica o andamento da vida. É aquele que vai atarracando, que vai segurando o processo do humano. Essa experiência de estar em todos os lugares é porque alguém está legitimando a presença do mal naquele momento. Hoje, por exemplo, você teve a oportunidade de ser bom e de ser mal. Você pôde passar pelo processo de escolher. A vida aconteceu na sua história, hoje a vida aconteceu em você, e você teve a possibilidade de escolher se você iria agir com bondade ou com maldade. Se você escolheu agir com bondade, o mal não foi presente na sua vida. Você deixou de legitimar a presença do mal e, ao contrário, legitimou a presença do bem na sua atitude. Agora, se naquele momento a sua fraqueza prevaleceu sobre você e a opção pelo mal aconteceu, você legitimou a presença do mal no mundo. É assim que o diabo vence, quando o humano cede. Quando o ser humano cede à sedução do diabo, à sedução do demônio, que é essa metáfora, que é muito mais do que uma pessoa, né? É tudo aquilo que ela consegue conquistar, é tudo aquilo que ela consegue esparramar pelo mundo. Então, de fato, o mal consegue ser onipresente. Porque se ele consegue legitimar representantes em diversos lugares do mundo, ele está agindo, então, através das mais diversas situações. O sequestro é uma das mais terríveis espécies de violência no mundo de hoje. Se você já passou pela experiência de ter um amigo sequestrado, de ter uma pessoa da sua casa sequestrada, você sabe muito bem. Ou então, se você passou pela experiência do sequestro, você sabe muito bem. O que é o sequestro? É uma presença do mal agindo pela força de pessoas. É o total desrespeito à humanidade daquela pessoa que está sendo rendida, daquela pessoa que está colocada em cativeiro. Da mesma forma como o assassinato é uma legitimação da presença do mal no mundo, da mesma forma como o roubo. Gente, e este mal, ele tem proporções. O diabo vence em grandes coisas e o diabo vence em pequenas coisas. É a gente que escolhe se ele vai vencer ou se ele vai perder. O cristianismo é sempre uma proposta de fazer vencer o bem. O cristianismo é sempre uma proposta de fazer prevalecer no mundo aquilo que é bom, aquilo que provoca o bem na pessoa. Quando nós temos a opção, a possibilidade de escolher, você tem diante de você dois comportamentos,
Ali está a possibilidade de você fazer vencer a Deus ou fazer vencer o diabo. Basta você escolher bem. Assim como o Deus é onipresente. Deus é onipresente e a sua força move todos os corações. Mas os corações escolhem se vão deixar serem movidos ou não. Quando eu passo pelo processo de escolher por Deus, então Deus está presente no mundo através de mim. Se você se convence disso também, Deus está presente no mundo através de você. E aí nós vamos esparramando bem pelo mundo, pela vida. É tão bonito isso. A gente descobrir que no nosso comportamento, na nossa atitude, há um espaço para Deus agir. E é também lamentável a gente pensar que no momento em que nós agimos, pode ser que ali o diabo esteja legitimando a sua presença no mundo através de nós. Cada vez mais eu me convenço que o cristianismo acontece nas pequenas coisas. É lamentável que durante muito tempo nós padres tenhamos nos omitido muito nesse discurso, né? Quando a gente se limitou a pregar sobre algumas coisas e a gente deixou de mostrar o quanto que a nossa atitude é responsável por fazer o universo caminhar bem. Esse grande problema que nós temos hoje, os problemas ecológicos, este caos que o universo está vivendo, os riscos que a humanidade correrá num futuro muito breve, é tudo fruto desta opção que a gente fez pelas coisas erradas. No momento em que eu jogo um lixo no rio, eu estou me esquivando de uma responsabilidade, eu estou provocando o mal no mundo naquele pequeno lixo que eu jogo no rio. Nós não temos mais como negar isso. O evangelho tem que passar nisso, tem que passar por isso. Se eu jogo no ralo da minha cozinha todo o óleo que eu uso para fazer comida dentro de casa, aquele óleo velho, que polui 1 milhão de litros de água, 1 litro de óleo que você joga no ralo da sua pia, por uma atitude irresponsável e muitas vezes de preguiça, ao invés de jogar o óleo no lugar certo, né, de reciclá-lo, de mandá-lo para reciclagem. Se você joga no ralo da sua pia, você está poluindo 1 milhão de litros de água. Eu lamento te informar que você está sendo adepta do diabo nessa hora. Porque o diabo é aquele que põe o rabo sujo em tudo que Deus fez. Não é assim? A gente não aprendeu isso quando era criança? É verdade. Toda vez que eu ajo de maneira irresponsável contra a casa que eu moro, que é o universo, eu estou fazendo o contrário, o processo contrário da criação. Eu estou destruindo. E destruir é atitude má. Não tem como negar isso não, viu, gente? Na vida é muito simples essa regra. O que é bom, o que é mal é mal. Há realidades que são intrinsecamente más. Há realidades que são intrinsecamente boas. Não tem como você negar. E julgar um óleo sujo que você já usou, que você não serve mais, dentro da pia porque você está com preguiça de reciclar, é um jeito que você tem de estragar o mundo que você vive. Pronto. O mal está presente no mundo nas nossas atitudes. O mal está presente no mundo naquilo que a gente escolhe. Não tem como você fugir dessa responsabilidade. A desonestidade do mundo cresce na sua pequena desonestidade, na minha desonestidade. Se eu jogo um lixo na rua, se eu jogo um lixo no lugar público, eu estou agindo de maneira errada. O mal está vencendo em mim. Diferente da pessoa que faz a opção pelo bem. Deus é misericórdia, Deus é amor. É o amor que transforma as pessoas. É o amor que muda, é o amor que dá significado à vida. A nossa vida ela só tem significado porque algumas pessoas nos amam e a gente ama essas pessoas. Senão a vida seria um horror. Se você não amasse ninguém, você vai de um lado do outro, aí você chega em casa, você não tem ninguém para ver, ninguém para ligar, ninguém para falar, ninguém para dizer aquilo que aconteceu. Você fala assim, mas que sentido tem minha vida? O que dá sentido à minha vida é o amor. E o autor da vida, que é Deus, ele só pode ser a plenitude do amor. Senão, o que daria sentido à vida é a vingança. Aí Deus seria o Deus da vingança. Se a gente achar que o que dá sentido à vida é o ódio, Deus é a essência do ódio. Agora, se a gente acredita que a essência da nossa vida, o significado da nossa vida está no amor, e se a gente acredita que Deus é o autor da vida, a gente só pode compreender Deus e a gente só pode falar de Deus por meio do amor. Não tem outro discurso, né? Não tem outra palavra que possa nos aproximar mais disso.
A verdade, a palavra de João é muito bonita, né? Deus é amor. E quando ele nos diz isso, ele resolve todos os problemas que muitas vezes nós temos no processo da compreensão de Deus. Então fere o princípio do... E olha, às vezes a gente fala de amor, a gente precisa evocar o significado mais profundo do que a palavra nos sugere, que é o amor ágape, o amor que nos compromete, o amor que nos coloca à mesa juntos, né? Todo mundo tem fome quando está à mesa. E o objetivo de todos é saciar essa fome. E o amor perpassa o momento que nós saciamos essa fome, porque eu não quero saciar apenas a minha fome. Eu quero que o outro também sacie a sua fome. E Gabriel, e quando nós somos muitas vezes educados nesta imagem de um Deus opressor, de um Deus punitivo, nós nunca vamos conhecer a dimensão libertadora da religião. Nós falamos aqui em outro programa, a religião que nos obriga. Mas a gente nunca descobre toda obrigação. A vida é cheia de obrigações. Nós não queremos cair nessa ilusão de que nós vamos viver uma vida sem obrigações. Isso é bobagem. A escola impõe obrigações, o trabalho impõe obrigações e a religião também. Agora, se a gente não descobre a dimensão redentora que a obrigação pode me trazer, a gente vai viver oprimido. E o filósofo já dizia, né, que o ateísmo nasce no mundo justamente no momento que nós descobrimos que o Deus que nos foi anunciado é pior que nós. Para que acreditar nele, né? Para quê? Eu gosto muito do André Torres Queiruga, né, que é o teólogo que eu estudei na minha dissertação de mestrado. Outro dia até um amigo que eu nunca vi, nunca encontrei, Jorge Formenton, ele, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é assim que escreve. Ele mandou um e-mail para mim falando: ô padre, ele é muito interessado, muito curioso, eu queria tanto ler um pouco de teologia, o que o senhor me sugere? Aí eu sugeri algumas obras do Queiruga que eu sei que fariam bem, é um menino muito capacitado, muito estudioso. E aí um tempo depois ele me passou um e-mail dizendo assim: padre, eu preciso lhe agradecer, porque o senhor não tem ideia do quanto que a teologia do Queiruga me fez bem. Me fez bem porque me ajudou a reconstruir a imagem de Deus dentro de mim, porque essa é o grande papel do bom teólogo, né? Aquela teologia que reconstrói. De repente a gente foi vítima de uma teologia caricata, né? Onde ensinou um Deus a partir dos moldes da opressão, do pessimismo. E aí ele estava, parece que, respirando mais leve, né? Porque descobriu que Deus é amor. A teologia de Queiruga não fala outra coisa, mas ele não ensina uma teologia descomprometida com a realidade. Esse amor que a gente reconhece em Deus, nós temos que responder imediatamente ao amor que a gente tem aos outros, ao respeito que a gente precisa ter à ecologia. O Queiruga escreve, faz teologia pensando no todo da vida. No amor ao próximo, no amor ao cosmos, no amor à ética, no amor à verdade, no amor à beleza. A vida é o lugar desta revelação. E aí, Gabriel, a gente descobre o quanto que uma pessoa que muitas vezes viveu de maneira opressora a sua experiência religiosa, no momento em que ela descobre um caminho de libertação, o quanto aquilo faz bem a ela. Se a religião não fizer bem, tem alguma coisa errada. Verdade. Não é? Você tem que ir para uma igreja e sair melhor. Você tem que ir para um sacramento, você tem que sair melhor, senão tem alguma coisa errada, né? Você foi até lá, você foi à casa do pai, não é uma delícia a gente voltar para a casa da mãe, a casa do pai. Quando você chega na casa da mãe e do pai, a coisa está toda complicada, tem alguma coisa errada. E o nosso pai e a nossa mãe terrenos são imperfeitos, Deus é perfeito. Então se você chega na casa do pai, e se você sai pior de lá, você sai com raiva, você sai querendo julgar as pessoas, tem alguma coisa errada acontecendo. Não pode ser assim, né? Religião vem de religar, ligar, fazer a nossa ligação com Deus. E essa ligação é tão bonita, né, padre? Porque é claro que a gente vai errar, a gente vai reclamar da vida, a gente vai ser imperfeito, a gente vai ter teimosia. Os nossos defeitos não vão embora na hora que a gente gostaria que eles fossem, né? Nós somos humanos demais, diz padre Fábio de Mello, para entender esse monte de coisa, né? Mas assim... Humanos demais, santos de menos. Humanos demais, santos de menos. Mas é tão interessante assim que a gente vai percebendo que mesmo nessas imperfeições, a religião vai fazendo alguma coisa
que vai me transformando numa pessoa melhor. É tão bonito a gente ouvir testemunhos de pessoas que falam assim, olha, depois que eu comecei a acompanhar a Canção Nova, eu parei de brigar com meu marido, eu parei de brigar com a minha mulher, eu parei de beber, eu parei de não sei o que, a minha família ficou diferente, eu paro de implicar muito com as pessoas, eu começo a ouvir aquelas pregações e aquilo toca no meu coração. Eu deixo lá aquela música que bem faz aquela música dentro de mim, né? E às vezes é interessante que a música, isso diz uma coisa bonita da palavra de Deus, né? Eu estudo a palavra de Deus e eu me encanto e me transformo com ela, que são duas coisas, né? A música tem isso. Às vezes você ouve uma canção e você presta muita atenção na letra. E até prestando atenção na letra, compreende um pouco a letra. E aquela letra te faz muito bem. Às vezes não. Você não presta atenção na letra e a música te faz bem mesmo assim. Do mesmo jeito. Aquela musicalidade toca na alma, se sente mais leve, né? E a religião tem que fazer isso. É esse caminho que eu tenho, né, de percepção de que essa ponte que me leva à felicidade está ali, né? Eu tenho que dar os passos para cruzar essa ponte. Né? Obrigado pela sua companhia. Veja bem, a igreja define como pecado mortal o pecado que tem uma gravidade maior. Nós cometemos todos os dias aquilo que nós chamamos de pecados veniais, né? São pecados mais leves, que não têm tanto comprometimento. E aí a igreja ensina, você tem lá no catecismo uma lista grande de como compreender essa distinção. Mas o que eu acho mais interessante é a gente mergulhar no conceito de morte que o pecado mortal sugere. Existem algumas atitudes pecaminosas que nós vamos assumindo ao longo da nossa vida que são capazes de nos matar aos poucos. Nós podemos atentar, por exemplo, contra o nosso corpo. Isso é um pecado mortal. Atentar contra a minha vida, assim como roubar. Tudo isso pode gerar a morte física. Mas eu também posso assumir posturas no meu dia a dia que são capazes também de matar muitas coisas dentro de mim que não estão ligadas à minha vida física, não é? Um pecado pode, por exemplo, matar dentro do coração de uma pessoa a esperança. Pode matar a paz. E aí nós vamos desdobrando esse conceito de pecado mortal em todas aquelas atitudes humanas que são capazes de causar e de gerar uma destruição. Muitas vezes nós perdemos um pouco o hábito de explicar o que é o pecado, as consequências do pecado, essa distinção de pecado, né? O que é um pecado venial, o que é um pecado mortal. Agora, o mais importante é a gente descobrir que na compreensão destes pecados, nós precisamos descobrir um jeito de nos converter. Isto é, deixar de permitir que aquele pecado continue me matando ou matando as pessoas que estão ao meu lado. Eu não tenho dúvida, minha gente, de que a sociedade contemporânea, do nosso dia a dia, está assumindo cada vez mais uma gama de pecados mortais e que nós estamos convivendo com esses pecados como se eles não fossem mais pecados. Nós socializamos muitas atitudes ruins, né? Nós nos acostumamos a estas coisas ruins. E nós nos acostumamos a este processo de morte que essas atitudes vão trazendo na nossa vida. Um exemplo disso são os vícios que estão socializados. Nós convivemos todos os dias com o álcool. Será que a gente não poderia hoje pensar que o vício do álcool é um pecado mortal? Eu considero. Por quê? Ele gera, primeiro, a destruição de uma saúde, de uma pessoa que está destruindo a sua saúde através do álcool. O álcool é uma substância tóxica que faz muito mal ao organismo, que vai matando uma pessoa aos poucos. Aí você passa para o outro lado da destruição. Você tem lá um pai de família que é alcoólatra. Você tem uma mãe de família que é alcoólatra. Hoje você tem um adolescente que é alcoólatra. Por quê?
porque ele aprendeu a beber socialmente. Veja bem, foi negligenciada esta informação. Deixamos de ensinar os nossos adolescentes que o vício faz mal, que o vício mata, ou então deixamos de apresentar aos nossos adolescentes oportunidades de ser uma pessoa com um pouco mais de bom gosto, para optar um pouco mais pela vida, e aí aquela pessoa começa a se destruir. Quando nós temos uma pessoa se matando fisicamente, nós temos também outras pessoas morrendo espiritualmente. Porque é muito triste você ver uma pessoa que você ama, embriagada, sem o controle da própria vida, incapaz de tomar decisões importantes, porque o álcool ele vai fazendo isso com a pessoa, ele vai minando a sua capacidade de amar. A capacidade de se amar e depois a capacidade de amar o outro. Pode observar, o alcoolismo ele vai entrando na vida de uma família e ele vai espalhando o desamor. É uma coisa terrível, é um pecado mortal dos nossos dias, socializado. Por quê? Por que é socializado? Porque nós abrimos as geladeiras das nossas casas e nós vemos que as cervejas estão lá, ou nós abrimos os armários da nossa casa e a gente vê que as garrafas de uísque estão lá. É o diabo silencioso, né? Mas de vez em quando ele fala quando nós abrimos aquelas tampas, quando nós servimos os nossos copos. Porque pode até num primeiro momento, minha gente, ser socialmente falando, eu estou bebendo socialmente, só que depois a gente vai perdendo o controle disso. E aí nós vamos destruindo as estruturas da nossa casa. E hoje é alarmante, se você vai ver aí o índice de adolescentes que já estão viciados no álcool. De jovens que estão com as vidas destruídas por causa do álcool. Nós não temos o direito mais de ficar calado diante de uma situação dessa. E você tem toda a razão quando você fala que na sua época você escutava falar sobre isso. É verdade. São os males que estão crescendo nos nossos dias e que nós estamos ficando calados para eles. Veja bem o cigarro, né? O cigarro é outro pecado mortal. Porque é um vício que destrói a saúde de quem fuma, a saúde de quem está do lado. Os vícios são pecados mortais. A mentira, não essa mentirinha do dia a dia, que isso também é horrível, mas a calúnia. Muitas vezes nós podemos destruir uma pessoa por causa de uma calúnia. Nós já falamos sobre isso aqui, neste mundo globalizado, né, de internet, onde uma notícia, muitas vezes dita por uma pessoa irresponsável, cai na rede. Aquela pessoa é vítima do que não disse e que o outro disse que ela disse. É uma coisa terrível. O mal está presente. Muita gente está fazendo a opção pelo mal, está usando da internet para poder socializar o que é ruim. Nós vamos pecar com essas pessoas no momento em que a gente encaminha aquela mensagem, no momento em que nós também ajudamos a fofoca a criar corpo. São comportamentos. Muitas vezes nós temos um apego possessivo pelo outro, né? Nós temos uma relação de apego que é um pecado mortal. Por quê? Porque nós geramos morte na vida da pessoa. Nós não permitimos que ela seja melhor. Nós amarramos aquela pessoa em nós. Então o pecado mortal ele pode ter muitas faces. Ele pode ser este crime que nós vemos acontecer quando alguém pega uma arma e mata o outro, mas ele pode também estar costurando uma relação afetiva, quando você percebe que o outro está tomando posse da pessoa, quando o outro está de maneira muito irresponsável acampando territórios da vida do outro que ele não tem direito. É pecado mortal quando um pai negligencia a responsabilidade de educar um filho. É pecado mortal quando uma mãe deixa que o filho faça o que quer, porque não quer ter problemas, não quer choro na cabeça. Então são muitos os pecados que são mortais na nossa vida. Basta a gente pensar, aquele gesto, aquela atitude gerou morte em mim, gerou morte no outro. Aquela atitude teve uma repercussão muito negativa, o que eu fiz feriu, o que eu fiz machucou. E aí nós vamos ter todo o contexto do pecado mortal diante dos nossos olhos. Os que nós já estamos acostumados a saber que são mortais e aqueles com os quais nós convivemos e socializamos na nossa vida. Porque às vezes a gente fica olhando para o Evangelho de maneira muito apaixonada, muito romântica,
E a gente não percebe a crueza que é a proposta do Evangelho. É duro. Costumo dizer que seguir Jesus não é moleza, não. Acreditar nas suas verdades requer muita coragem. A dor faz parte do cultivo da fé. Não é masoquismo, não. É realidade. É realismo. É a gente entender que acreditar em Deus tem repercussões diretas na nossa vida. E sobretudo no momento em que a gente sofre, a nossa fé está sendo burilada, está sendo purificada. É no momento em que a gente se sente indigente, é no momento em que nós nos sentimos limitados, que nós fazemos a experiência da fé mais pura. Porque quando a gente está indigente, quando nós estamos sem muitos recursos, nos resta o quê? A singularidade do ser. E é na singularidade do ser que a gente encontra o código dos nossos valores. Se você quiser realmente chegar ao profundo dos seus valores, das regras que te regem como ser humano, retire os seus excessos. Muitas vezes os nossos excessos nos impedem de conhecer a nossa verdade fundamental. Eu mesmo já cheguei à conclusão, observando a minha vida, observando as pessoas que me são próximas, como é fácil a gente se perder de nós mesmos por causa dos nossos excessos. E é engraçado porque a dor, ela faz esse processo natural de nos fazer chegar ao simples. Pode até num primeiro momento a gente relutar, a gente não querer, mas se a gente vive o processo natural da dor, ela nos encaminha para um território onde tem que prevalecer a simplicidade. Talvez você já tenha me escutado contar essa história, mas certa vez eu assisti a um filme em que a personagem principal era uma grande professora de filosofia, uma mulher, uma intelectual, ateia, que buscava respostas para tudo, aprendeu a ser gente desde muito criança, a partir dessa certeza de que é preciso ter o tempo todo argumentos, convicções, e fez da sua experiência existencial os seus livros, a sua atividade acadêmica. E não é nenhum problema isso, desde que você faça o equilíbrio o tempo todo com a simplicidade e com a sabedoria, né? O bom intelectual é aquele que consegue ter o tempo, fazer da sua vida uma experiência racional, equilibrada, inteligente, mas ao mesmo tempo aberto para a sabedoria, para a simplicidade, para as artes, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual. E aquela mulher era manca, porque ela só tinha inteligência. Ela só sabia ser ela mesma a partir dos livros e dos argumentos. Uma professora brilhante na universidade, palestrante que viajava pelo mundo afora, falando sobre filosofia, e de repente é acometida por um câncer. E o filme constrói aquela experiência de mostrar o desenvolvimento da doença na vida daquela mulher. Toda a dificuldade que ela tinha de lidar com o limite do próprio corpo. Ela tinha muita dificuldade de entender o sofrimento que passava e até mesmo de admiti-lo. Então, toda vez que os enfermeiros ou que os médicos entravam no quarto para fazer os procedimentos normais de quem está vivendo a quimioterapia, a luta contra o câncer, encontrava sempre aquela mulher cheia de livros em cima da cama, e ela tinha uma postura tão arrogante com os médicos e enfermeiros, que muitas vezes ela não parava de fazer a leitura para que eles pudessem fazer os procedimentos de colocar, de pegar uma veia, de aplicar uma injeção. E quando ela já estava muito debilitada, há uma cena muito forte no filme, em que o enfermeiro entra e tenta fazer uma coleta de sangue dela, e ela com aquele livro dela na mão, mostrando-se, ainda arrogante naquele contexto, sem admitir aquele sofrimento como uma possibilidade de crescimento.
E aí foi ficando difícil, o procedimento não dava certo, e ela começou a chorar, fechou o livro, jogou o livro no chão e disse para ela mesma: chega de complicações, agora é hora de simplicidade. E o que o sofrimento faz com a gente, se a gente permite? A gente perde os excessos. A gente se livra de tudo aquilo que é, muitas vezes, o nosso refúgio, é muitas vezes a nossa fuga, não é verdade? Para a gente poder colocar a atenção naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquela hora, naquele instante. Aí a gente olha para a nossa indigência de uma forma nova, mas madura, quem sabe. O que falta muitas vezes para a gente poder resolver os nossos problemas é a simplicidade em enxergá-los. Retirar os excessos. Não permitir que os nossos excessos venham obscurecer a nossa visão, ou até mesmo de nos impedir de encaminhar uma solução para aquilo que nos faz sofrer. Isso é ter fé. É a gente acreditar que Deus está ao nosso lado no momento da nossa luta, no momento da nossa dor, e que, portanto, a gente tem o direito de ser simples. Quem traz no coração a certeza de que Deus é com ele, tem mais facilidade de adentrar esse território da simplicidade. Porque não se sente sozinho sendo simples. Muitas vezes nós não queremos ser simples, nós preferimos as coisas complexas, é com medo da gente se sentir só. É aquela doce ilusão de que as nossas paredes nos acompanham, que os nossos livros nos acompanham, que as nossas realidades podem vir dar suporte a essa orfandade que todo mundo um dia experimenta no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.